Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou comentar uma questão do Enem Digital 2020 que ficou de fora da resolução que eu fiz na época do Enem Digital. Na verdade eu até fiz a resolução dessa questão, mas eu tive que editar o vídeo por problemas de áudio e no corte, de fato, a questão acabou sendo tirada da edição final, não foi? O link para a correção do Enem Digital está aqui na descrição do vídeo e aqui no card. Então vamos à questão que é sobre o tenentismo. O tenentismo veio preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzir o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era... Então vamos lá, a questão pede qual era o objetivo do tenentismo. Mas vamos contextualizar o tenentismo. É um movimento político da década de 20 que tem na sua base oficiais do Exército Brasileiro, por isso o nome tenentismo, né, eram os tenentes, e que encarnava as ideias que vinham lá do positivismo, vinham da época da República da Espada, né, da proclamação da República, que é essa ideia de que militares no poder representariam um ideal de salvação nacional. Ou seja, uma ideia que é muito recorrente, inclusive em épocas de crise, né? De que diante de governos corruptos, diante de crises estruturais profundas, a solução passaria por intervenção militar, por governos militares, né? E aí se invocam ilusões do tipo: os militares seriam mais aptos ao governo, os militares são mais dedicados à pátria do que aos interesses pessoais, portanto eles seriam incorruptíveis. Essa ideia de que o governo militar ele é mais competente e ele é imune a qualquer tipo de desvio de caráter, desvio que leve à corrupção ou algo do gênero, onde o político coloca seus interesses pessoais acima dos interesses da nação, é, por exemplo, o que mobiliza aquele discurso que diz que a ditadura militar brasileira foi uma época perfeita, em que não haviam problemas, e que qualquer análise minimamente criteriosa mostra o contrário. Era uma época de fome, de miséria nesse país, de corrupção, de estruturas bastante comprometidas de ilegalidade, mas que as pessoas se pegam nessas ilusões. O tenentismo se alimentava da mesma ideia, de que, através de uma intervenção militar, seria possível reformar o Estado brasileiro. O que Estado brasileiro eles queriam reformar? Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes são representantes do chamado coronelismo, da República das Oligarquias, ou seja, elites agrárias que ocupavam todas as esferas do poder político no Brasil e que se beneficiavam através de conchavos, trocas de favores e manipulavam o sistema político para se perpetuar no poder. Dito isso, a única alternativa possível aqui é a alternativa B, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. Isso aqui é uma referência ao voto de Cabresto, né? A manipulação do eleitorado durante a República Oligárquica. Mas só para ver os outros. Item A, unificar as Forças Armadas pelo comando do Exército Nacional não seria, porque se fosse o item A, o movimento tenentista seria um movimento meramente interno das Forças Armadas, uma questão militar, uma questão da hierarquia do Exército, e não era isso. Eles estavam se colocando em choque contra o presidente da República. C. Restaurar a segurança das fronteiras negligenciada pelo governo central. Também não é uma questão de legitimidade do território. Organizar frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária. Também não, inclusive vários membros do tenentismo eram extremamente elitistas nas suas propostas para o Brasil, né? Não defenderiam jamais uma ideia de reforma agrária. E a E, pacificar movimentos operários radicalizados pelo anarcossindicalismo. Também não, até porque o anarcossindicalismo é presente no movimento operário brasileiro na década de 10, né? A grande greve geral de 1917. Na década de 20, o tenentismo começa em 22, com o 18 do Forte de Copacabana. É o mesmo ano da fundação
do Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, o sindicalismo da década de 20, contemporâneo ao tenentismo, já não era marcado pelas ideias do anarcossindicalismo. E além do mais, o movimento tenentista não era um movimento de choque com o movimento operário, né? Isso seria uma coisa bastante secundária. Então aqui, pessoal, era a alternativa B, tá? Nessa questão. E reforçando, o link para a correção do Enem Digital tá aqui, né, no vídeo indicado. Fora isso, pessoal, um abraço e até o próximo.